O coração de pedra que virou. Carnê em uma cobertura luxuosa, no topo de um arranha-céu, Ricardo Montenegro observa a cidade através de janelas de vidro blindado. Aos 45 anos, ele construiu um império financeiro que poucos ousam desafiar. Seus olhos frios refletem a dureza de quem acredita que tudo na vida tem preço e que ele pode pagar por qualquer coisa. O dinheiro é poder, o poder é controle e o controle é tudo. Essa é sua filosofia de vida. Mas há algo que nem todo o seu dinheiro conseguiu comprar: a alegria de seu filho Gabriel, de 12 anos. Há 2 anos, um acidente de carro mudou tudo. Gabriel perdeu os movimentos das pernas e, junto com eles, perdeu também o sorriso que costumava iluminar qualquer ambiente. Ricardo se recusa a aceitar essa realidade. Gastou milhões em tratamentos, terapias experimentais, cirurgias no exterior. Trouxe os melhores médicos do mundo para sua casa. Mas não há mais nada que possamos fazer, o deixava mais amargo, mais convencido de que o mundo conspirava contra ele. Meu filho vai andar novamente. Ele repetia para si mesmo como um mantra desesperado. Tenho dinheiro suficiente para fazer qualquer milagre acontecer. Mas Gabriel apenas observava pela janela, perdido em pensamentos que seu pai nunca se deu ao trabalho de descobrir. O menino havia aprendido a viver com a cadeira de rodas, mas não conseguia aprender a viver com a frieza crescente do pai. O coração de Ricardo havia se tornado uma fortaleza impenetrável, construída com muros de orgulho e sustentada por pilares de arrogância. Ele não sabia que estava prestes a encontrar alguém que carregava uma chave, capaz de abrir até mesmo as portas mais trancadas. Em um sábado chuvoso, Ricardo decide levar Gabriel para jantar em um restaurante 5-star do centro da cidade. Precisa sair desse quarto, ele murmura, mais para si mesmo do que para o filho. O restaurante é um templo da alta gastronomia, onde cada garçom é treinado para ser invisível até ser necessário. Mas há algo diferente em uma das garçonetes que chama a atenção de Ricardo. Não pela beleza, mas pela forma como se move com propósito, como se cada passo tivesse significado. Seu nome é Clara, 28 anos. Cabelos simples presos em um coque, uniforme impecável mesmo após horas de trabalho. Ela não é apenas uma garçonete, ela é uma jovem que transformou cada dia de trabalho em uma oportunidade de servir com amor genuíno. Quando Clara se aproxima da mesa, algo mágico acontece. Seus olhos encontram os de Gabriel, e ela não vê uma criança limitada em uma cadeira de rodas. Ela vê um menino com olhos curiosos e um coração que está apenas esperando ser compreendido. Boa noite, sou a Clara e vou cuidar de vocês hoje, ela diz, se abaixando suavemente para ficar na altura de Gabriel. Qual é o seu nome, campeão? Gabriel, que há meses mal falava com estranhos, sussurra. Gabriel! Gabriel, como o anjo! Que nome lindo! E Clara responde com um sorriso que parece iluminar todo o ambiente. Ricardo observa, inicialmente irritado pela intimidade excessiva da funcionária, mas algo na expressão do filho o faz hesitar. Há quanto tempo não via Gabriel sorrir, mesmo que timidamente? E para o nosso anjo Gabriel, temos um cardápio especial. Clara continua, piscando conspirativamente. Mas primeiro me conta, você gosta de histórias? Gabriel acena afirmativamente e pela primeira vez em meses, Ricardo vê uma fagulha de interesse nos olhos do filho. Enquanto serve o prato, Clara conta a Gabriel uma história sobre um jovem pastor que enfrentou um gigante com apenas uma pedra e muita fé. Mas ela não conta como todos contam. Ela fala sobre coragem, sobre como as maiores batalhas são vencidas por aqueles que parecem menores aos olhos do mundo. Sabe, Gabriel, às vezes Deus escolhe os mais improváveis para fazer as coisas mais incríveis, ela sussurra, enquanto corta delicadamente a comida do menino.
Você sabia que alguns dos maiores heróis da história eram pessoas que o mundo subestimava? Gabriel está hipnotizado. Suas bochechas, que há tanto tempo perderam a cor, agora têm um leve rubor de interesse. Ele faz perguntas, ri baixinho e até mesmo come mais do que comeu em semanas. Ricardo tenta manter sua expressão neutra, mas por dentro está perturbado. Como uma simples garçonete conseguiu em uma hora o que ele, com todo o seu dinheiro e recursos, não conseguiu em meses? Papai, ela é legal. Gabriel comenta quando Clara se afasta momentaneamente. É apenas o trabalho dela, filho. Ricardo responde friamente, mas suas palavras soam vazias até para ele mesmo. Quando Clara retorna, ela traz algo inesperado, um pequeno origami de papel, um pássaro. Fiz isso para você, Gabriel. Sabe por quê? Porque mesmo quando não podemos voar da forma que imaginávamos, ainda podemos alçar voo de outras maneiras. Gabriel segura o pássaro de papel como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Onde você aprendeu a fazer isso? Gabriel pergunta. Eu ensino isso para algumas crianças especiais que conheço. Clara responde casualmente. Talvez um dia você possa conhecê-las. Ricardo sente algo estranho em seu peito, uma mistura de curiosidade e desconforto. Há algo sobre essa mulher que o incomoda profundamente, mas ele não consegue identificar o quê. Quando estão prestes a ir embora, uma música suave começa a tocar no restaurante. É uma melodia instrumental, doce e melancólica. Gabriel comenta distraidamente. Mamãe costumava dançar comigo nessa música. A mãe de Gabriel havia falecido quando ele tinha apenas 8 anos, antes do acidente. Ricardo nunca fala sobre ela, enterrando a dor junto com todas as outras emoções que considera fraquezas. Clara, que estava organizando uma mesa próxima, ouve o comentário e, sem pensar, 2 vezes se aproxima. Posso ter a honra de dançar com você, Gabriel? O menino fica vermelho, mas seus olhos brilham com uma luz que Ricardo não via há anos. Mas eu não posso, não consigo. Claro que pode. Dançar não é sobre os pés, é sobre o coração. Clara responde, estendendo as mãos. O que acontece a seguir deixa todo o restaurante em silêncio. Clara começa a dançar ao lado da cadeira de Gabriel, segurando suas mãos e movendo-se com graça e leveza. Ela não tenta fazê-lo se levantar ou se mover de forma diferente. Ela simplesmente dança com ele exatamente como ele é. Gabriel ri, uma risada pura, genuína, que ecoa pelo ambiente como música celestial. Outros clientes param para observar. Alguns com lágrimas nos olhos. Ricardo está petrificado. Algo dentro dele se quebra. Uma parede que ele construiu há anos desmorona em questão de segundos. Pela primeira vez desde o acidente, ele vê seu filho não como alguém quebrado, que precisa ser consertado, mas como uma criança completa, perfeita em sua própria essência. Quando a música termina, Gabriel está radiante. Obrigado, Clara. Faz muito tempo que não me sinto normal. Você sempre foi normal, Gabriel. Você sempre foi perfeito. Na semana seguinte, Ricardo não consegue tirar a cena da cabeça. Há algo sobre Clara que o intriga profundamente. Ele contrata um investigador particular. Afinal, conhecer as pessoas é parte de seus negócios. O relatório chega alguns dias depois e Ricardo quase não acredita no que lê. Clara Santos, 28 anos, formada em pedagogia, trabalha como garçonete para sustentar a si mesma e ajudar no sustento da avó doente. Mas não é isso que choca Ricardo. É o que ela faz nas horas vagas. Clara é fundadora e coordenadora de um projeto social chamado Asas da Esperança, que atende crianças com deficiência física e suas famílias. O projeto oferece atividades terapêuticas, apoio psicológico e, principalmente, um espaço onde essas crianças podem ser simplesmente crianças.
Mas há um detalhe que faz o sangue de Ricardo gelar. O projeto está prestes a fechar por falta de recursos. E o mais perturbador de tudo, há 6 meses, Clara havia enviado uma proposta de parceria para a empresa de Ricardo. A proposta foi negada, pessoalmente por ele. Ricardo lembra vagamente do momento. Uma pilha de solicitações de patrocínio em sua mesa, e ele descartando uma por uma. Projetos sociais são buracos sem fundo para o dinheiro, ele havia dito para sua secretária. Não queremos nos associar a causas perdidas. A ironia é devastadora. A mulher que tocou o coração de seu filho, que conseguiu fazê-lo sorrir, novamente é a mesma que ele rejeitou friamente meses atrás. Agora ele compreende o olhar que Clara lhe dirigiu no restaurante. Não era admiração ou deferência. Era o olhar de alguém que havia sido ferida por sua arrogância, mas que escolheu não guardar rancor. Ricardo passa a noite em claro, caminhando pela cobertura, questionando pela primeira vez em anos se suas decisões realmente eram as certas. A imagem de Gabriel dançando com Clara não sai de sua mente, assim como a memória de quantas outras Claras ele deve ter rejeitado ao longo dos anos. Ricardo decide ir até o local onde funciona o projeto. Asas da Esperança é um pequeno centro comunitário em um bairro humilde, a cerca de 1 hora de distância de sua cobertura luxuosa. Ele chega no final da tarde e fica observando de longe, de dentro de seu carro blindado. O que vê o deixa profundamente abalado. Clara está lá, rodeada por uma dúzia de crianças com diferentes tipos de deficiência. Algumas em cadeiras de rodas, outras com muletas, algumas com limitações que Ricardo nem consegue identificar. Mas todas têm algo em comum. Estão sorrindo. Clara não está apenas cuidando delas, ela está vivendo com elas. Brinca, ri, chora quando precisa, celebra cada pequena conquista como se fosse a descoberta da cura para o câncer. Ricardo observa uma menina que deve ter a idade de Gabriel tentando desenhar com a mão esquerda, já que não tem a direita. Clara está ao lado dela, paciente, sussurrando palavras de encorajamento. Quando a menina finalmente consegue desenhar uma flor, Clara a abraça como se ela tivesse acabado de pintar a Mona Lisa. É isso. Ricardo murmura para si mesmo. É isso que meu filho precisa. Não de mais dinheiro, mais médicos, mais tratamentos. Ele precisa de alguém que o veja como ele realmente é. Mas a realidade o atinge como um soco no estômago. Este lugar, este projeto que poderia transformar a vida de Gabriel e de tantas outras crianças, vai fechar em 2 semanas. Por falta de recursos. Recursos que Ricardo poderia fornecer sem nem sentir diferença em sua conta bancária. Ele volta para casa em silêncio, carregando um peso que todo o seu dinheiro não consegue aliviar. Pela primeira vez em décadas, Ricardo Montenegro se sente pequeno e envergonhado. Gabriel está no quarto brincando com o origami que Clara fez. Papai, quando vamos voltar àquele restaurante? Quero ver a Clara novamente. Ricardo não consegue responder. Como explicar para o filho que a pessoa que trouxe luz para sua vida é a mesma que ele rejeitou por orgulho e preconceito? No dia seguinte, Ricardo toma uma decisão que vai contra todos os seus instintos empresariais. Ele vai ao restaurante, não como cliente, mas para falar com Clara. Ele a encontra no final do turno, guardando o uniforme e se preparando para ir embora. Quando ela o vê, há surpresa em seus olhos, mas não medo ou animosidade. Sr. Montenegro, o que o traz aqui? Ricardo nunca se sentiu tão desconfortável em uma conversa. Ele que comanda reuniões com milhões em jogo, que negocia com os mais poderosos do país, não consegue encontrar as palavras certas. Eu preciso falar com você sobre o projeto. O rosto de Clara se fecha ligeiramente. Ah, sim, o projeto que o senhor rejeitou sem nem se dar ao trabalho de ler a proposta completa. A acusação é direta, mas não cruel. É a verdade.
nua e crua, e Ricardo sabe que a merece. Você está certa. Eu fui arrogante, preconceituoso e estúpido. As palavras saem com dificuldade, como se fossem pedras presas em sua garganta. Mas agora eu sei quem você é. Eu vi o que você faz. E eu sei que meu filho precisa disso. Clara o estuda em silêncio por um longo momento. Não é sobre o seu filho, Sr. Montenegro. Nunca foi. É sobre todas as crianças que poderiam ter sido ajudadas nesses 6 meses que se passaram. É sobre as famílias que perderam a esperança enquanto o Senhor contava seu dinheiro em torres de marfim. Cada palavra é como uma lâmina afiada cortando o orgulho de Ricardo. Mas pela primeira vez na vida, ele não reage com raiva ou arrogância. Ele simplesmente aceita a dor, porque sabe que ela é justa. Você tem razão, ele sussurra. Eu construí uma vida inteira acreditando que o dinheiro era tudo, que podia comprar qualquer coisa, resolver qualquer problema. Mas não consegui comprar um sorriso para meu filho. Não consegui comprar a paz para meu coração. E certamente não consegui comprar o perdão por todas as vezes que virei as costas para quem precisava de ajuda. Os olhos de Clara se suavizam levemente. Ela vê algo que nunca viu antes nos olhos de Ricardo: vulnerabilidade genuína. Por que você fez aquilo? Ricardo pergunta subitamente. O quê? Por que dançou com meu filho? Você sabia quem eu era? Sabia que eu havia rejeitado seu projeto. Por que foi gentil conosco? Clara sorri pela primeira vez na conversa. Porque Gabriel não tem culpa dos erros do pai. E por quê? Porque eu acredito que Deus coloca pessoas em nossos caminhos exatamente quando precisamos delas. Talvez eu estava lá para Gabriel naquele momento, ou talvez ela o olha diretamente nos olhos. Talvez eu estava lá para você. A revelação atinge Ricardo como um raio. Durante toda a sua vida, ele acreditou que controlava seu destino, que planejava cada movimento. Mas talvez, apenas talvez, havia um plano maior do que ele jamais imaginou. O projeto vai mesmo fechar? Ele pergunta. Em 2 semanas, já comuniquei às famílias. É devastador. Ricardo respira fundo. E se eu disser que quero investir no projeto? Não como caridade, mas como parceria. Quero que meu filho faça parte disso. Quero que ele cresça conhecendo crianças como ele, aprendendo que limitações físicas não definem o valor de uma pessoa. Clara o estuda com cuidado. Isso não é sobre comprar o perdão, Sr. Montenegro. Não é sobre aliviar sua consciência pesada. Não, Ricardo concorda. É sobre finalmente entender que o verdadeiro poder não está em acumular riquezas, mas em usar o que temos para levantar quem caiu. É sobre descobrir que a maior fortuna que posso deixar para meu filho não é dinheiro, mas a capacidade de amar e servir aos outros. Pela primeira vez, Clara sorri verdadeiramente. Nesse caso, Sr. Montenegro, acho que podemos conversar. Naquela noite, Ricardo chega em casa e encontra Gabriel ainda acordado, olhando pela janela. Pai, você está diferente. Como assim, filho? Você parece mais leve, como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Ricardo se aproxima da cadeira do filho e, pela primeira vez em anos, se ajoelha ao lado dele. Gabriel, como você se sentiria se pudesse conhecer outras crianças como você? Crianças corajosas, especiais, que poderiam ser seus amigos? Os olhos de Gabriel se iluminam. Isso seria incrível, pai. Então prepare-se, campeão. Nossa maior aventura está apenas começando. 3 meses depois, o projeto Asas da Esperança não apenas foi salvo, foi transformado. Com o investimento de Ricardo, mudou-se para um espaço amplo e moderno, com equipamentos de última geração e uma equipe multidisciplinar completa. Mas a verdadeira transformação não foi no espaço físico, foi nas pessoas.
Gabriel agora frequenta o projeto 3 vezes por semana. Ele fez amigos, aprendeu novas habilidades e, mais importante, aprendeu a se ver como uma pessoa completa e valiosa. Sua risada voltou a ecoar pela casa e Ricardo descobriu que este era o som mais precioso que seu dinheiro jamais poderia comprar. Clara, que inicialmente resistiu ao papel de coordenadora geral, agora lidera uma equipe de 15 profissionais. Ela continua sendo a mesma pessoa, humilde e dedicada, mas agora tem os recursos necessários para alcançar muito mais crianças. E Ricardo? Ricardo descobriu algo que sua educação em escolas de elite nunca ensinou: que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que doamos. Ele ainda dirige sua empresa, ainda é bem-sucedido financeiramente, mas agora entende que sua riqueza é uma ferramenta para servir, não apenas para acumular. Em uma tarde ensolarada, Ricardo está no projeto observando Gabriel ensinar origami para uma criança mais nova. Ao lado dele, Clara observa a mesma cena. "Obrigado", Ricardo diz suavemente. "Pelo quê?" "Por me ensinar que às vezes Deus usa uma garçonete simples para transformar o coração de um homem orgulhoso. Por me mostrar que milagres não acontecem apenas em hospitais caros. Eles acontecem quando escolhemos amar em vez de julgar." Clara sorri. "Sabe, Sr. Montenegro, há uma passagem na Bíblia que diz que Deus pode transformar corações de pedra em corações de carne. Eu sempre acreditei nisso, mas nunca havia visto acontecer de forma tão clara." "Talvez", Ricardo responde, "Deus estivesse apenas esperando o momento certo e a pessoa certa para ser suas mãos e seus pés." Naquele momento, Gabriel se aproxima deles, radiante. "Pai, Clara, vocês viram? Ensinei Marina a fazer um pássaro e ela disse que vai ensinar a irmã dela." Ricardo se ajoelha e abraça o filho. "Vi sim, campeão, e estou muito orgulhoso de você." "Pai", Gabriel sussurra no ouvido de Ricardo. "Sim, obrigado por me trazer aqui. Obrigado por me deixar voar." E naquele abraço, Ricardo finalmente compreende a maior verdade de sua vida: o amor não pode ser comprado, mas pode ser multiplicado infinitamente quando escolhemos compartilhar